Olá, meus amigos e minhas amigas, um grande abraço a todos. Eu sou o professor Fábio Seschini e você está no Viajando pela Fisiologia. Hoje você está recebendo este e-mail com esta mini videoaula, que é uma forma que eu encontrei de enviar conteúdos para todas as pessoas que acompanham o trabalho de Viajando pela Fisiologia, seja no nosso canal no Facebook, seja no nosso canal no Instagram, ou via o meu site www.fabioseschini.com.br. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero te agradecer mais uma vez por você estar acompanhando o Viajando pela Fisiologia e eu quero te presentear com informação científica de ponta para que todos vocês possam estar atualizados sobre o que diz a ciência relacionada ao exercício e ao treinamento associado a vários grupos populacionais. E como o mês de junho, aqui no Viajando pela Fisiologia, é o mês do idoso, todos os conteúdos do Viajando pela Fisiologia se referem à relação prática regular de exercício e o que acontece na vida, o que acontece nas variáveis fisiológicas, nas variáveis de capacidade funcional das pessoas idosas. Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre um artigo muito interessante que foi publicado na Diabetes Care no ano de 2014 e é um artigo que discutiu a seguinte questão: aumento da capilarização muscular após programa de exercício aeróbico e redução do peso melhora a sensibilidade da insulina em idosos com intolerância à glicose. Então, um ponto importante é que conforme o ser humano vai envelhecendo, existe a tendência de acontecerem várias mudanças, tanto a níveis funcionais, fisiológicos, até a nível estrutural, nas estruturas das células, dos tecidos e, portanto, dos órgãos do corpo humano. E duas alterações extremamente interessantes que são comuns com o processo de envelhecimento seria, primeiro, um aumento da famosa intolerância à glicose. O que isso significa? Significa que o músculo humano passa a ter uma dificuldade de captação de glicose, portanto, levando a esta alteração chamada intolerância à glicose, que é uma alteração muito comum naquelas pessoas que estão em processo de desenvolvimento de diabetes tipo 2. E a segunda alteração importante é uma diminuição da capacidade aeróbica, justamente porque ao longo do processo de envelhecimento o ser humano ele vai perder massa muscular, mas também vai perder estrutura mitocondrial. As mitocôndrias têm tendência de se atrofiarem e, portanto, essas mitocôndrias atrofiadas significa uma menor quantidade de oxigênio sendo consumido nessa mitocôndria e, portanto, gerando uma diminuição importante da capacidade aeróbica. Porém, não são apenas as mitocôndrias e o músculo esquelético que sofrem alterações estruturais. Com o passar dos anos, a capilarização muscular também tende a diminuir. E o que é capilarização? Capilarização significa o seguinte, significa que lá no meio do músculo, entre as fibras musculares, existem capilares sanguíneos que são anatômicos, que estão lá, porém esses capilares deixam de receber fluxo sanguíneo, levando a uma menor oferta de oxigênio para o músculo. Então, o artigo de hoje discute o aumento, se ocorre aumento da capilarização muscular após programa de exercício aeróbico associado à redução do peso em idosos com intolerância à glicose. E, portanto, o objetivo central deste trabalho foi realmente verificar se o fato do idoso fazer exercício aeróbico associado à dieta para a redução de peso, se isso levaria a um aumento, então, do fluxo sanguíneo muscular, que é o aumento da capilarização muscular, e um aumento da sensibilidade da insulina nesse músculo, consequentemente diminuindo a intolerância à glicose em idosos obesos e sedentários. Então, os pesquisadores selecionaram 16 pessoas idosas com idade média de 63 anos de ambos os sexos.
O IMC desses idosos estavam entre 27 e 35 quilogramas por metros ao quadrados, eram idosos classificados como sedentários e que tinham a intolerância à glicose. A intolerância à glicose, vamos entender, como aquela famosa pré-diabetes. E, portanto, esses idosos passaram 6 meses fazendo exercício aeróbico de forma regular, com um quadro de restrição calórica instalado por nutricionista da equipe de pesquisa. Então, esses idosos foram randomicamente separados em 2 grupos. Um grupo que fez somente restrição dietética e não fez exercício. Então, esse grupo, houve uma restrição dietética entre 300 e 500 quilocalorias por dia abaixo da taxa metabólica de repouso, que tinha como objetivo reduzir em 6 meses pelo menos 5% do peso corporal. E o grupo que fez exercício aeróbico, mas não fez a dieta, fez exercício aeróbico na esteira 3 vezes por semana, sendo que a sessão era composta da seguinte forma: 20 minutos a 50% da frequência cardíaca máxima, e entre 20 até 45 minutos iria ocorrer um aumento progressivo desta intensidade, sendo que esta intensidade chegaria aqui a 45 minutos por volta de 86% da frequência cardíaca máxima. Então veja, é um treino com intensidade progressiva. E o nível de adesão dos idosos ao programa de exercício aeróbico foi acima de 85%, o que demonstra que esta característica de progressividade da intensidade foi bastante suportável pelas pessoas idosas. Então, depois desse período, surgem os resultados. O que aconteceu depois de 6 meses? Então, você tem aqui os resultados das variáveis avaliadas antes de iniciar o programa de 6 meses de exercício, e aqui você tem o resultado após 6 meses de exercício. E vamos começar então com os indicadores de composição corporal. O peso médio dessas pessoas idosas era de 83 quilos antes de começar o programa de exercício aeróbico. E aqui, depois de 6 meses, houve uma redução significativa de 2 quilos. Então, aqui são os dados, obrigatoriamente, das pessoas que fizeram o treinamento aeróbico. Então, houve uma redução de peso corporal. O índice de massa corporal também houve uma discreta redução após 6 meses de exercício aeróbico, porém uma redução significativa. O percentual de gordura médio, que era de 35%, reduziu para 33%, portanto, tendo uma redução significativa do percentual de gordura. E olha que interessante, a massa gorda em quilogramas também houve redução de aproximadamente 2 quilos de massa gorda depois de 6 meses de exercício aeróbico. E a massa muscular, ela se manteve estável. Então veja, o peso total caiu, o índice de massa corporal reduziu, o percentual de gordura reduziu, o quilogramas de gordura reduziu e a massa muscular se manteve estável, não reduziu. Então veja, realmente esses idosos perderam peso corporal em função de uma redução de gordura e não em função da redução da massa muscular. Aqui nós temos os indicadores da capacidade aeróbica mensurada pelo consumo máximo de oxigênio em mililitro por quilo por minuto, e aqui nós podemos ver que antes do programa de exercício aeróbico era de 26,2 ml por quilo por minuto de consumo máximo de oxigênio e aumentou para 31,2 ml por quilo por minuto. Então houve um aumento bastante significativo no consumo de oxigênio máximo relativo. Aqui nós temos o consumo máximo de oxigênio em litros por minuto e também verificamos um aumento significativo no consumo máximo de oxigênio. Então veja, houve redução de gordura corporal, de peso corporal e aumento da capacidade aeróbica. E aqui embaixo nós vemos alguns indicadores ligados às gorduras sanguíneas, e aqui tem 2 interessantes. Veja só, o HDL colesterol houve um aumento significativo após 6 meses de treinamento aeróbico.
enquanto que o triglicerídeo houve uma diminuição significativa. O que significa isso? O HDL, que é o famoso colesterol, entre aspas, bom, é o colesterol que defende, é o colesterol que protege o ser humano contra a formação da famosa placa de ateroma. Então, ter aumentado a HDL é, sem dúvida nenhuma, um resultado muito interessante. E a diminuição significativa no nível de triglicerídeo também é um fator importante no controle de risco, não só de doenças cardiovasculares, mas também de intolerância à glicose. Agora, olha que interessante. Eu queria que todo mundo olhasse aqui, ó. Aqui você tem as adaptações que ocorreram após 6 meses na massa muscular. Então aqui nós temos os indicadores musculares ligados ao aumento da capilarização. E este primeiro indicador, ele mostra o número de capilares por fibra. E depois de 6 meses de exercício aeróbico, houve um aumento significativo de 10% no número de capilares por fibra. Então veja, não quer dizer que nasceram novos capilares, quer dizer que eram capilares anatômicos que existiam lá nas fibras musculares, mas que não tinha circulação de sangue. E agora passou a ter circulação de sangue nesses capilares 10% maior em relação ao início do experimento. E aqui nós temos a relação capilares por milímetros cúbicos, que mostra também um aumento da circulação sanguínea por esse músculo. E aqui houve um aumento de 15% na circulação sanguínea no músculo. Então veja, houve aumento significativo na quantidade de sangue circulando nesse músculo no grupo que fez exercício. E, portanto, aqui nós temos os dados da relação da intolerância à glicose, e aqui nós podemos ver dois dados interessantes. O primeiro deles é esse daqui, ó. A quantidade de glicose após uma ingestão, 120 minutos após uma ingestão, a quantidade de glicose disponível no sangue houve redução significativa de 16%. Isso quer dizer, então, que se houve redução significativa de 16%, quer dizer que esse músculo passou a captar glicose mais rapidamente depois de 6 meses de exercício aeróbico. E este outro dado aqui mostra a quantidade de insulina circulando no sangue após uma ingestão de carboidrato ou após 120 minutos de uma ingestão de carboidrato. E também houve redução significativa de 31%. Então, o que isso mostra? Isso mostra que se tem menos glicose, se tem menos insulina, quer dizer então que aquele músculo que estava intolerante, que tinha dificuldade de captação de glicose, passou a ter maior capacidade de captação de glicose após 6 meses de treinamento aeróbico. E aqui, por último, você tem os dados da sensibilidade da insulina ao tecido muscular, e aqui medido em miligramas por quilo de peso por minuto, e o que nós percebemos é que houve um aumento de quase 30% na sensibilidade da insulina quando corrigida por peso total. Agora, olha que interessante, aqui é a quantidade da insulina em relação somente à massa muscular. Houve um aumento de 21% na sensibilidade da insulina no músculo. Então veja, isso mostra que quando este músculo entra em trabalho, quando esse músculo tem o metabolismo ativado, não apenas as mudanças na composição corporal vão acontecer, mas vai aumentar o fluxo sanguíneo circulando por esse músculo, vai aumentar a habilidade desse músculo de captar glicose, o que leva a um aumento do consumo máximo de oxigênio. Então, esse estudo vai concluir que houve aumento significativo da capilarização muscular após 6 meses de exercício aeróbico. E por aumentar a capilarização muscular, também houve aumento na sensibilidade da insulina, o que reduz sensivelmente o risco de desenvolver diabetes tipo 2. E os autores desse trabalho, eles são enfáticos em dizerem na discussão que além da frequência semanal, que é uma variável importante na prescrição de treinamento aeróbico, que o segredo para que esses efeitos metabólicos aconteçam
é um treino onde exista um aumento gradativo da intensidade. E que, portanto, para levar ao aumento da capilarização sanguínea muscular, levar a um aumento da sensibilidade da insulina e, portanto, captar a glicose de forma mais eficiente, além do treino ser frequente, ele precisa ter uma certa progressão de intensidade. Então, a progressão de intensidade associada à frequência semanal é o que garante efetivamente disparar esses efeitos positivos na vida das pessoas idosas, ok? Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua atenção por estar acompanhando o trabalho do Viajando pela Fisiologia. Espero que você tenha gostado deste conteúdo e, por favor, responda esse e-mail. Se você gostou, se você gosta de receber e-mails com mini videoaulas falando um pouquinho dos artigos para manter você atualizado, eu gostaria de saber. Escreva para mim falando um pouquinho da sua opinião, simplesmente respondendo esse e-mail, ok? Então, eu fico por aqui. Um grande beijo no coração, sucesso a todos e vamos em frente trabalhar por uma educação física cada vez mais científica e cada vez prestando serviço de maior qualidade. Valeu!